Fala pessoal, boa noite. Sou Gabriel da Entrelinhas. Vamos começar esse papo, né? Já passou um pouquinho da hora, a gente pede desculpa. A gente teve um pequeno problema técnico aqui no vídeo, mas vamos nessa. Vamos começar esse papo massa sobre branding, sobre design, sobre gestão de marca. Opa, Felipe, beleza? Consegue me ver bem? A gente teve um pequeno problema. Agora foi, né? Massa, massa. Até obrigado aí pela compreensão por estar aqui. Vamos lá, vamos começar esse papo. Vai ser bacana. E, bom, a gente tem uma concorrência um pouquinho pesada hoje, né? Com live de Raça Negra, live de Sandy Júnior, live de Nando Reis. Mas vamos nessa. Quem tiver aqui, a gente vai entregar um papo massa. Vamos começar a falar um pouquinho sobre design, sobre branding e as percepções do nosso convidado Paulo, para poder abrir um pouquinho, né, sobre o assunto. Acho que é um assunto muito importante para o mercado, para todo mundo. Acho que assim, muita gente não se atenta ao fato, né, ao a marca em si, a gestão de sua marca e e como é que eu posso dizer? Isso se torna um problema a longo prazo, principalmente, né? Não adianta a marca focar só na parte comercial, na parte na parte de marketing, de comunicação, se não tiver uma boa liga, um bom branding, uma boa gestão de marca também, porque senão pode pôr tudo a perder, de fato. E um design interessante, né? Às vezes um design ele não precisa ser necessariamente bonito, porque bonito é algo muito relativo, muito subjetivo, mas um design que condiza com aquilo que o público dessa marca espera, na verdade, né? E eu tô me comunicando aqui com o Paulo pra gente convidar ele pra live, hein? Fala, Sandrinho. Fala, Léo. Estamos aguardando aqui o convidado. Aí, vamos lá. E aí a gente busca sempre trazer esse tema, porque é um tema que a gente vê sendo pouco discutido, pouco debatido no mercado esportivo. Às vezes o pessoal foca muito na parte dentro de campo e quando sai dele vai muito para a questão comercial e para a questão de comunicação e marketing em geral, mas não se atenta tanto ao branding, a como a sua marca está sendo construída, como o posicionamento está, se está sendo um posicionamento coeso, se está sendo se ele vem construindo valor com o público dele. E isso é muito importante. A gente vai ver agora. O convidado chegou aqui na live. Fala, Paulo, beleza? E aí, turma? Estão me ouvindo bem aí? Aqui tá tranquilo. Pessoal, tá tranquilo? Comenta aqui embaixo, por favor. Ixi, eu acho que eu botei o telefone muito perto. Vou me afastar um pouquinho aqui. Agora tá legal. Vocês estão me vendo aí? Pronto, tá tranquilo. Tá A turma tranquilo? tá tranquilo. A turma tá chegando ainda da live de Raça Negra. Eita, eu fiquei fazendo minha live lá, esperando vocês lá. E aí a galera foi entrando, foi começando a conversar. Aí fiquei lá conversando com a turma. Aí, de 8 horas eu já tava por aqui já aquecendo. Vamos nessa, vamos nessa. É isso aí. Paulo, conta aí pra gente qual é a tua formação, como foi que tu entrou nesse assunto, né, que é o branding, nessa parte de branding, de gestão de marca, design. Como foi essa tua entrada no mercado? Bem, primeiramente agradecer aí a rapaziada da Gestão Entre Linhas, você, Gabriel, o Cláudio, pelo convite, dizer que é uma satisfação. A gente tá aí nesse período, pena que não é fisicamente, né? Porque a gente Verdade. já teve outras oportunidades de estar juntos em palestras que vocês fazem, pelo brilhante trabalho que vocês têm feito aí em Pernambuco, conectando profissionais do esporte, né? Eu sentia muita falta disso, de ter pessoas para fomentar esse mercado, que é um mercado, uma indústria
milionária, que é a indústria do esporte, e não ter em Com Pernambuco certeza. Com gente certeza. A gente. para fomentar isso, né? Para levar pessoas a esse mercado, que é um mercado que para muitos é muito fechado, pelo Verdade. fato de ser anônimo, né? Não são pessoas que aparecem constantemente nas câmeras, não tem tanta visibilidade e acabam passando despercebido. E muitas pessoas querem entrar nesse mercado e acabam encontrando essa primeira dificuldade, né, do anonimato. E o trabalho que Verdade. vocês estão fazendo aí é um trabalho justamente para fomentar e para mostrar às pessoas que é possível sim entrar nesse mercado, para fomentar o network, para a gente fazer novas amizades, trocar experiências, consumir conteúdo de qualidade, conhecer os profissionais que fazem o nosso dia a dia. E vocês estão de parabéns, cara. Pena que Com não é certeza. presencialmente, mas a gente está aqui marcando presença e trocando essa ideia que eu acho que é muito valiosa. Então vamos lá. Valiosa demais. Eu Paulo, comecei, eu comecei no design em meados de 2008, 2009, né? E aí, em 2010, eu decidi fazer um curso superior na extinta faculdade Unibradec, né? Que infelizmente ano passado decretou falência, uma faculdade de 25 anos, né? De história, mandou para o mercado grandes profissionais, né? De tecnologia, e eu sou um desses profissionais que estudaram lá. Eu fiz o curso de design gráfico, também passei por outras escolas de técnicas, como o Saga, que é a escola de arte, game e animação, conheço, conheço. também, que fica lá em Boa Viagem. Né? E daí eu comecei a me enturmar no design. Né? Em 2012 eu me formei, né, em design gráfico. E aí depois de algum tempo eu fui fazer uma pós-graduação que eu não terminei em front-end, que é a parte de desenvolvimento web, eu não terminei. Depois eu comecei a trabalhar em várias empresas e daí chegou o ponto de, no final de ano, eu ser demitido e eu já fazia um freelancer já para Cobra Coral, que era a loja oficial de Santa Cruz, na época que é o William, que é o proprietário da loja. Ele também é o proprietário da marca PR Retro, que é uma marca de camisas históricas que fica lá no Shopping Rio Mar, no térreo. Né? Ele fazia a gestão dessa loja. E aí Grande eu William, grande William. fazia para peças casuais, né? Para marca, para loja, né? Uhum. Peças do Santa Cruz. Ainda não existia a marca Cobra Coral, né? Precisava daquelas peças de linha torcedor. E aí, quando eu fui demitido, ele me convidou para trabalhar lá, né? Por um horário, como se fosse um horário de estágio. E aí começou a amizade, né? E passou o tempo, ele me efetivou lá para trabalhar lá com ele, e aí os desafios começaram, porque graças à gestão do Santa, através do presidente na época, que era o doutor Alírio Moraes, Sininho, que é o Constantino Júnior, e eles deram muito apoio para a loja, trouxeram novas visões, abertura para profissionais novos entrarem no clube para trabalhar. E aí eu fui um desses profissionais, né, premiados, né? Um dia, quando teve um concurso que apareceu na Globo, que foi o concurso Mantos da Multidão, das Multidões, que foi em 2017, se eu não me engano. E aí eu não ganhei esse concurso, né? Mas a minha camisa foi segundo colocada, que era um concurso da Penalty. Bacana. E aí ele viu a camisa, gostou. E aí o William tinha falado para ele que eu estava lá trabalhando com ele lá. E ele foi pessoalmente, cara, me convidar para fazer as novas peças do Santa, porque o Santa estava acabando com. Estava em final de contrato com a Penalty, estava rompendo o contrato com a Penalty. Havia uma insatisfação por parte da torcida com a Penalty. E aí ele estava com a ideia de aderir à questão da marca própria, que já era uma tendência de mercado de outros clubes como o Paysandu e Fortaleza. Ele acreditou nesse modelo de negócio e enxergou que a gente tinha potencial para poder desenvolver esse projeto. E daí, desse convite, cara, para frente na minha vida tudo mudou. Porque eu comecei a trabalhar na indústria do esporte, tive que me reciclar, mudar muitos pensamentos que eu tinha sobre o próprio design e também conhecer uma área muito extensa, que é essa área do esporte, uma indústria milionária.
de grande potencial, do entretenimento, de enxergar o esporte como produto. Eu tive que modelar minha cabeça para isso, pois às vezes quando a gente é designer, a gente se preocupa muito com a estética e acaba Verdade. deixando de lado a parte funcional. E também tem um outro lado também que os designers não conhecem, que é a parte industrial, que é a parte aonde o bicho pega e a gente pode saber se tudo que a gente projeta tem validade ou não, se é possível realizar ou não, como a indústria pode traduzir aquilo ali em realidade, matéria-prima, questão de tecnologia, durabilidade, performance, que acho que é algo que hoje as marcas são muito exigidas. Performance é algo que não dá para ignorar, não pode ser algo só esteticamente bonito, tem que ser algo que traga uma melhor performance para os atletas. E aí eu fui conhecendo essa parte do futebol, fui conhecendo essa parte do esporte, e hoje estou aqui conversando com vocês, trocando uma ideia e disposto aí a fazer cada vez mais. Bacana, bacana. A gente agradece aqui tua presença, a gente te tem como uma referência aqui do estado, né? A gente acha muito bacana teu trabalho, não é à toa que a gente convidou, a gente queria te convidar também para eventos presenciais, só que no momento infelizmente não dá, né? Como tu falou, a gente já está com esse papo engatilhado há um tempo, mas quando as coisas melhorarem, se Deus quiser vão, a gente com certeza vai fazer um projeto bacana com vocês. Quem mandou uma mensagem aqui foi Guilherme Leite, Eita, mandou te elogiando. E Guilherme é um cara que pô, vai ter um respeito muito grande, cara que de 2018, quando ele já fazia parte do clube antes disso, mas eu me lembro dele em 2018 começando os trabalhos na parte de marketing, que antes era o Denis Vitor, o diretor, e logo depois ele assumiu. E ele sabe melhor do que eu, poucos recursos, muita demanda, muito trabalho, muitas dificuldades. No Santa é algo que, como no todos os clubes de futebol no Brasil, que não são do eixo, que tem departamentos enxutos, tem que tirar leite de pedra, e ele está conseguindo fazer isso com maestria, com a equipe muito reduzida, mas com verdade, muito sangue no olho e com vontade de fazer o Santa mais forte. Velho. Esse cara, verdade, esse verdade. cara é diferenciado. O trabalho de vocês, tanto da marca Cobra Coral quanto do Santa Cruz, querendo ou não, é pioneiro aqui no estado, né? O Cobra Coral foi a primeira marca própria dos três grandes. Hoje em dia tem o Náutico também, mas o Santa foi o primeiro. E antes de chegar mais a fundo nessa parte da marca própria, eu vou confessar que eu fiz a tarefinha de casa, digamos assim, né? Eu vim vendo alguns vídeos teus, são muito bacanas, inclusive. Pessoal que quiser, vá no perfil de Paulo. E tem alguns que tu define branding marca principalmente. Eu queria que tu trouxesse enxuto para o pessoal aqui também, para quem não viu ainda, as definições que tu conhece. Bem, eu vou abordar num tema geral, aí depois eu já vou pegar já um objetivo do branding já na parte esportiva, que é onde acho que a maioria da galera que está aqui vendo a live está interessado, né? Com E assim, certeza. galera, Massa. a questão de marca, acho que todo mundo sabe já, que é um termo, um sinal, um símbolo, né? Ou uma combinação desses mesmos fatores que pretende identificar esses serviços e esses bens e trazer algo que a gente vai falar muito aqui na live hoje, que eu acho que é o principal propósito do branding, que é trazer diferenciação. Então, por isso que as marcas existem. Né? A gente não pode imaginar hoje um mundo, Verdade. no sistema capitalista que a gente vive, um mundo sem marcas. Né? A gente não tem, porque a marca, cara, ela traz credibilidade e ela é uma chancela, né? Que dá ao público que ela se comunica aquele aval, né? O aval de que o produto é bom, que justifica Verdade. preço, né? Que carrega símbolos, atributos, valores, propósitos, causas, né? Atributos tangíveis e intangíveis, né? No subconsciente das pessoas. Então, a marca existe para poder diferenciar, né? Valores
distinguir um produto do outro, né? Isso é uma definição que a AMA, American Marketing Association, faz, né? E que eu acho que é a definição que melhor para mim representa o que significa marca, né? Agora, claro, tem outros autores monstruosos aí que têm outras definições de marca espetaculares, como o Kotler, a Lina Wheeler, Claro. são monstros do design que, pô, sem comentários as outras definições. Mas falando de maneira enxuta, basicamente é isso. Agora, falando sobre o branding na parte esportiva, o objetivo do branding nessa parte esportiva, já entrando nesse pedaço, porque o que é o branding? O branding nada mais é do que um sistema, um processo contínuo e perene de construção de marca. Então, eu vou trabalhar processos para que essa marca fique mais conhecida e mais forte no mercado. Então, o branding, enxutamente falando, resumidamente falando, é isso. Passando um paninho bem por cima. Agora, qual é o objetivo dessa construção de marca no esporte? Né? No esporte, a gente está falando de futebol, porque é a nossa área, mas eu vou dar uma ampliada no esporte, porque o esporte tem atributos e valores que devem e são explorados, né? Emocionalmente, inconscientemente nas pessoas, que a gente pode trabalhar aqui. Então, assim, o objetivo do branding no esporte é garantir a diferenciação. A gente já falou de diferenciação atrás. Então, isso acaba gerando um valor agregado e isso acaba alterando a forma que os stakeholders, ou seja, as pessoas que estão envolvidas com a minha instituição, clube, marca, produto, eles percebem, eu estou falando de percepção de novo, a tua marca no mercado. Então, quando a gente trabalha um processo de branding bem estruturado, a gente acaba gerando essa diferenciação. Ou seja, tem clubes aí no Brasil e fora do Brasil que estão trabalhando que tem departamentos dentro dessa área de atuação do marketing do clube, porque no futebol, principalmente no futebol brasileiro, vamos para a nossa realidade, os setores de marketing no clube são pequenos, são enxutos. Não são como os departamentos de marketing na Europa, onde tem times de equipes digitais, vários profissionais de marketing, vários profissionais de branding, com essas habilidades, competências, são profissionais multidisciplinares, são equipes que funcionam como se fossem agências digitais. Isso corresponde também ao tamanho dos clubes, porque, claro, são marcas globais. Né? A gente está falando de Barcelona, PSG, Manchester. Então, demanda que esses departamentos departamento dentro dos clubes estejam cada vez mais estruturados. Né? Tendo isso, eles acabam gerando valor agregado, ou seja, as pessoas começam a perceber algo de diferente naquelas marcas, começam a consumir mais, e isso influencia nessas pessoas que estão envolvidas com isso aí. Quem são essas pessoas que estão envolvidas com isso? A mídia, a imprensa, torcedores, a área geográfica, influências, política. Então, o âmbito do esporte é um âmbito que circula por todas essas camadas, né? Que indiretamente ou diretamente, né? A parte do varejo. Então, tem outras indústrias aí que estão ligadas, né, no esporte, e toda essa construção de marca vai potencializando esses outros mercados. Então, também qual é um outro objetivo do branding? É explorar valores e atributos do esporte. Então, quando a gente fala de valores e atributos, o que são esses valores e atributos? A emoção é um valor e atributo que é um atributo intangível, né? A saúde, a jovialidade, a vitalidade, a energia, a força, as experiências, né, que a gente tem, a partir do momento que a gente está conectado com aquela equipe, todos os valores que ela traz para a gente. Né? Quando a gente fala de branding no esporte também, a gente tem que enxergar que o esporte como produto e times de futebol como marcas. E como os clubes de futebol constroem as suas marcas ao longo do tempo. Né? Isso você tem que pegar durante toda a história. Então, há clubes que, como Santa Cruz aqui, por exemplo, Santa Cruz saiu de camadas sociais pobres, veio da história da inclusão dos negros, né? Em 1914, os negros não podiam jogar bola, e aí o Santa Cruz foi o primeiro clube a aceitar negros, e aí ele foi construindo a sua marca diante de um público-alvo, ali que era daquelas camadas sociais mais pobres, né? E aí essa história bate até hoje, que o Santa Cruz tem um percentual de torcedores muito focalizado nas classes B e C, em sua grande maioria na classe C,
né? Mais da metade da torcida é de Uhum. classe C. Então, tendo esse estudo, tendo esse estudo em mãos e a gente tendo essa percepção, estou falando de novo isso, a gente consegue, através de estudos, fomentar ações desenvolvidas para esse público-alvo. Então, a gente pode entender o esporte como um produto e potencializar isso. Isso também é uma parte também do objetivo do brand esportivo, partindo do campo social, né? Hoje a gente está num campo social muito explorado pelas marcas, e existem clubes aí que estão adotando estratégias de posicionamento na parte social, na parte de inclusão, na parte na parte educacional, porque os clubes também permeiam isso, na parte promocional, clube como marca, enxergando seu potencial de mercado, né? E também na parte competitiva, o quanto esses clubes podem fazer para aumentar sua capilaridade e também aumentar seu potencial de mercado, seu potencial de venda. Então, é mais um objetivo do branding. Ter um maior apelo para patrocinadores, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma marca bem construída e que todo mundo consegue perceber os valores dela, é mais fácil numa negociação a gente poder ter mais êxito junto a angariar novos patrocinadores e parceiros para o clube. E Então, isso saber é o um valor da objetivo. marca também, né? Isso, exatamente. Então, marcas querem estar associadas a clubes vencedores, a clubes grandes, a Com clubes de certeza. nome, né? Clubes que podem trazer a ela um posicionamento diferenciado de determinado público-alvo. Um exemplo aqui clássico que eu acho que todo mundo lembra é a Parmalat, Palestra Itália, Palmeiras 95. É o clássico time da Parmalat 95. Então ali era uma estratégia da Parmalat, uma estratégia institucional, né, de potencializar a sua marca, a Parmalat, e ali o Palmeiras, que era um público, que era um time que tinha uma grande equipe em 95, até hoje é lembrado pelas conquistas, né? E a Parmalat, ela é um case muito vivo ainda na memória dos torcedores, né? Verdade. Sobre branding e gestão de marca no esporte. Então, é mais um exemplo do objetivo do branding no esporte. Outro exemplo também, a questão de atletas são marcas, né? Então, Sim, então, como a marca de um clube é construída? A marca do clube é construída por títulos, por histórias, por grandes atletas, por acontecimentos, por viradas históricas, por derrotas, por goleadas, por uma com torcida, certeza. entendeu? Então, tudo isso constrói a imagem e a marca do clube, né? Então, atletas também são marcas, Sim. né? Quando a gente olha para o nosso futebol pernambucano, a gente pode olhar, vamos dar um exemplo aqui de uma marca do futebol pernambucano no Sport Recife: Durval, Magrão, Sim. Fumagalli, Brito, Roberto Coração do Leão e da vai e outros tem. Santa Cruz, Grafite a no gente Santa olha Cruz. para Grafite, a gente lembra de uma história recente do Keno, que ainda está jogando, a gente lembra de Thiago Cardoso, Birigui, Luiz Neto, Mancuso, e lá vai. Quando a gente olha para o Náutico, a gente lembra de Lala, Hulk, Betinho, Baiano, Nilson também, que foi goleiro do Santa, também fez uma grande história no Náutico, Jorge Sim. Henrique. Então, assim, várias e várias outras marcas. Giovanni do Oliveira, que foi treinador, Nereu Pinheiro, falecido Nereu Pinheiro. Então, esses atletas, essas personalidades também são marcas, né? Com Também certeza. são marcas e potencialmente podem ser exploradas, né? O outro objetivo também do branding, tá, para essa parte do esporte também, é fundamentar posicionamento, né? Algo que está tão presente hoje na nossa atualidade, os clubes cada vez mais se posicionando, né, de maneira social, de maneira Sim. educativa, de maneira ecológica, de maneira em causas sociais, benefício, melhor preço. E aí a gente tem que entender que não há só uma maneira de se posicionar. Vários clubes Claro. hoje estão Claro. adotando estão indo para a maneira social, porque emocionalmente mexe mais e é mais fácil, porque outras marcas também já estão falando e já está tudo no embalo, mas existe uma diversidade de coisas, uma diversidade de maneiras de se posicionar, entendeu? Para poder agregar valor à sua marca.
Com Eu sou um certeza. dos caras que eu falo até isso uma vez no Twitter, que tá chegando um momento também que isso é um pensamento meu, tá? Cada vez mais eu fico olhando assim a maneira dos clubes se posicionarem sobre diversos assuntos. Eles estão às vezes esquecendo da sua própria história, estão esquecendo Verdade. muitas vezes da onde eles são, o que eles são, das conquistas, dos valores que levaram eles até aqui, para seguir tendências de clubes que muitas vezes são de fora, que não são tendências nossas, não são tendências que fazem parte da nossa cultura. Isso é um Verdade. ponto também que a Verdade. gente pode discutir, né, Com em certeza. outro momento, né? Esse momento dos clubes já às vezes estarem replicando maneiras de posicionamento que são de outras equipes, muitas vezes fora da nossa cultura, para criar um status, para criar uma maneira de dizer que eu sou diferente, que eu sou melhor do que os outros, enfim, Para né? viralizar, Mas né? esse Depende. também um objetivo do branding no esporte. Uhum. A questão também do storytelling no esporte, né, que é a capacidade da gente contar histórias relevantes, né, que já entra nessa parte de posicionamento também. Como o meu clube pode contar histórias narrativas que possam encantar meus torcedores, que possam evocar memórias afetivas, que eu acho que é um dos pontos também no esporte também que a galera pode explorar mais, esse ponto do marketing de nostalgia. É um É ambiente muito verdade. fértil a questão do esporte para o marketing de nostalgia, E tá voltando, né? porque a gente tá toda hora carregando lembranças, e o esporte é uma caixa de lembranças, cara. Então, cada usuário, eu tô falando, chamando o torcedor de usuário para a gente colocar aqui num cenário técnico. Cada pessoa tem uma experiência no esporte diferente. Então, pessoas conheceram o time através de seus pais, seus avós, das suas mães, dos seus primos, de um vizinho que levou ele a primeira vez para o jogo. E aí ele lembra que o estádio estava lotado, que daquele gol, do dia que ele voltou para casa chovendo, de um gol aos 48 minutos que ele já saiu do estádio. E aí ele Sei. escutou o grito da torcida, voltou. Então, como essas histórias podem ser usadas para poder criar storytelling, para Com poder certeza. evocar essas memórias efetivas na mente dos torcedores. Percebeu que o branding ele tá muito amplo né, dentro do clube nessa questão, só que muitas vezes ele é feito, realizado de maneira inconsciente. As pessoas não param para perceber, elas mais sentem. Poucas pessoas percebem que aí estava acontecendo várias ações de branding dentro desse aspecto aí, que se a gente estruturar e sistematizar isso, a gente pode criar várias ações legais para os nossos clubes. Né? E o último ponto que eu acho que eu queria tratar aqui do objetivo do branding no esporte, já falei demais, né? Que senão a gente vai ficar 2 horas aqui falando, falar Sem mesmo, problema não. é a questão de melhorar a experiência do usuário. Com É uma certeza. questão que eu estava ouvindo nesses dias aí um podcast do MKT Esportivo. Eu queria dar os créditos aqui ao pessoal de lá. Com um profissional que agora eu não lembro o nome, que Foi Rodrigo Giamal? eu, como? Rodrigo Giamal? Eu não sei se foi o Rodrigo. É o penúltimo episódio. Ele não é o último episódio, ele é o penúltimo. O último agora é o Uhum. com o Fred do Desimpedidos. Sim. Mas esse episódio falava sobre como os clubes de futebol podem ganhar tendo um profissional dentro do departamento de marketing para trabalhar a experiência. Ah, é o Rodrigo Giamal. Eu ouvi esse Isso, episódio, é isso mesmo. é muito Cara, bacana mesmo. esse episódio aí, quem não ouviu, que é da área desportiva, pode ir lá correr para ouvir, É muito porque bacana, a gente indica. ele tratou de um assunto que a gente ainda está muito distante, cara. A gente ainda está Infelizmente muito estamos. distante, porque os clubes de futebol eles atribuem aos departamentos de marketing e isso aos gestores de marketing do clube a obrigação de sempre estar correndo atrás de novos sócios. Certo, essa é uma das responsabilidades, vamos dizer assim, primordiais, né? Primárias. Sim. Mas a gente tem que trabalhar a experiência do usuário, dos torcedores dentro dos nossos estádios. Isso eu falo de tudo, cara. Quando a gente fala de experiência de usuário, a gente fala desde o momento que o cara estaciona o carro para chegar no campo, Com se é fácil certeza. estacionar o carro ou não. O cara vai andando na avenida, se isso é seguro ou não. A entrada do cara na catraca.
a entrada do cara na social, a entrada do cara na loja, a entrada do cara no museu, se aquela experiência tá boa, se a iluminação tá boa. Cara, é muito extenso isso aí, porque nossos clubes de futebol no Brasil, alguns clubes, muitos clubes, eu posso aqui dizer, não tem uma estrutura adequada ainda para receber os seus torcedores. Infelizmente. Infelizmente, cara. São clubes gigantes, clubes de torcida, mas pela própria situação estrutural que a gente tem no Brasil, a gente não pode tirar o proveito disso da melhor maneira. Clubes que conseguiram as arenas, eles estão um passo à frente, né? Porque o ambiente todo já é um ambiente novo, é um ambiente preparado, com uma acústica melhor, com uma ambientação melhor, um som melhor, uma visão melhor, entendeu? E aí a gente vai entrar já naquele campo, já naquele ponto do futebol raiz, com a arena, do estádio raiz e tal. O torcedor que gosta da arquibancada, a experiência para ele, a arquibancada de concreto, tomando chuva, cacetete da polícia, banho de cerveja, tudo. E tem um cara da arena. Tem um cara que ele... tem um cara que vai pagar R$50 no ingresso, não tá insatisfeito, tá no ar-condicionado, tá privilegiado, a cerveja chega para ele na hora, tudo aquela experiência para ele ali tá fantástica, ele não quer voltar pro concreto. Então a gente tem dois perfis de público diferentes, né? E como é que o clube pode trabalhar isso? Não é uma questão simples de resolver, né? Mas já falei demais sobre, então eu espero que todo mundo tenha entendido essa questão do objetivo do brand do esporte. Esses foram alguns pontos. Se você deixar eu falar mais aqui, eu vou ficar até meia-noite falando. Não tem problema não. Enquanto eu tava falando, veio muita coisa na minha cabeça aqui. Essa questão do raiz e do Nutella, né? Acho que é uma questão, assim, de certa forma, muitas vezes boba no sentido de... Acho que as pessoas romantizam algumas coisas. Então, por exemplo, o clube não precisa... como é que a gente pode dizer? O clube pode, pelo menos, tentar, né? Ou buscar achar o meio termo entre o moderno e o, entre aspas, raiz, né? Aquela coisa, antigamente, muitas vezes você ia pro estádio e tinha o odor de xixi, né? E, poxa, isso não é agradável em nenhuma circunstância. Então, é verdade. E também confusão na entrada das catracas e tudo mais. Ninguém de fato gosta disso. Se gostar, é estranho, né? Então, a arquibancada até pode continuar sendo concreto, mas você pode melhorar esse trajeto, melhorar algumas outras coisas, né, para o torcedor se sentir mais acolhido, se sentir ter mais vontade de... Isso é um do que eu acho legal no futebol. Ele é diferente dos outros mercados. Isso eu sempre defendi a turma. Às vezes a turma quer copiar uma estratégia de marca que dá certo na Natura, na Avon, no Boticário, na Dove, na Nivea, em outras marcas, e no futebol não dá certo. Porque o futebol ele é um ambiente que essa romantização do passado ela é muito viva. É verdade. A tradição, os costumes, toda essa questão do passado, tudo isso aí, ele é muito vivo no esporte e é algo que é passado de geração em geração, cara. Então, quando teu filho nascer e teu time, e ele começar a ter contato com o time que tu vai apresentar ele, ou ele vai escolher, tu vai começar a contar as histórias, os grandes craques. E se tu passar por uma fase que teu time não ganha nada, meu irmão, são essas histórias aí que vai segurar o cara, torcer pelo time. Que ele vai chegar lá no colégio dele e, tipo, vai ver os coleguinhas dele tudo de vermelho e preto e vai dizer, meu irmão, meu time não ganha. Não sei o quê. Aí meu time de vermelho e preto ganha, de vermelho e preto. Entendeu? Então, tipo, todos esses valores do passado, os novos torcedores não conhecerem, né? Dificilmente em um momento que a equipe vai mal, né? Uma fase que a equipe vai mal, não consegue segurar, entendeu? Então isso é o legal do esporte,
O legal do esporte é ter alguém próximo, alguém que mostra, alguém que leva, alguém que faz aquela primeira experiência. Eu acho que todo mundo que tem contato com um time de futebol, ele lembra a primeira vez que foi para o campo, Com ele sabe quem certeza. foi que levou, ele sabe a hora, o dia, como estava, o jogo marcante que não sai da memória dele. Então, esse storytelling, essas coisas podem potencializar a nossa comunicação diante do nosso público-alvo, são os torcedores. A gente já voltou para aquele ponto que a gente estava falando lá atrás. Né? Então, ver como o branding, essa parte de posicionamento, essa parte de storytelling, está todo mundo envolvido, a marca, o design. Qual é a Verdade. responsabilidade do design? A responsabilidade do design é pegar todos esses valores e atributos aí e deixar isso esteticamente funcional e agradável, né? Esteticamente na parte bonita visualmente, né? Esteticamente funcional, né? E traduzir todos esses valores de maneira visual, né? Com certeza, com certeza. Aquela questão, você mais do que ninguém sabe, né, é que para o Santa Cruz, por exemplo, a pessoa pode até achar bonito uma pessoa que não for tricolor, um torcedor e tudo mais, mas se você encostar o vermelho no preto, bicho, a bronca que tu vai ter aí né, não é pequena não, né? É a questão de Então, estatuto, né? A questão do nosso é, estatuto é, é claro que as cores no mesmo plano, o vermelho e preto, ele não pode se encostar no mesmo plano, ele tem que estar separado por uma linha menor branca, né? E às vezes os torcedores não entendem porque as camisas do Santa Cruz, muitas vezes, por questão de diretrizes, elas vêm de maneira parecida ou similar. pronto, voltamos, Voltou? voltamos, voltamos. Voltou. Isso aí. Pronto, tava falando. Tava me ouvindo? Tô ouvindo, tava ouvindo do Pronto, a gente estatuto. tava falando sobre as diretrizes. A gente tava falando sobre as diretrizes. Muitas vezes a galera não entende, porque dentro desse processo de marca própria, a gente já vai chegar lá, existem essas diretrizes por parte do clube para que esses uniformes, esses projetos respeitem o estatuto. Esses Uhum. uniformes eles respeitem a identidade do clube e preferencialmente siga-se a identidade do clube por padrão, né? E aí existem variações que são as modelagens, enfim, para poder ter Uhum. diferenciação entre um projeto a cada ano. Mas basicamente é isso aí. Eu imagino que seja um desafio muito grande inovar, principalmente no primeiro padrão e tudo mais, né? Com a restrição que está até no estatuto, né? Porque Paulo, eu queria. aí a gente tem duas gerações. A gente tem a geração dos torcedores que gostam das inovações, que estão abertos a inovações, Uhum. né? E tem os torcedores tradicionais, né? Que para ele o uniforme um é algo sagrado, intocável, imutável, que deve respeitar sempre a tradição, porque toda uma cultura de valores foi fomentada acima daquilo ali. Verdade. Então, então a gente tem esse lado da tradição e também tem um lado da inovação. O perigo da inovação é tudo que é novo causa estranhamento, né? Então, às vezes pode ser que ano que vem a diretriz do clube seja: Paulo, nós precisamos inovar no uniforme 1. A gente precisa que as faixas tenham formas diferentes que tragam modernidade, que tragam movimento, que tragam outros atributos. Como é que você vai traduzir isso aí de maneira visual? Aí a gente vai lá, pesquisa, faz toda a questão do processo e apresenta a ideia para o clube. Pode causar um choque, né? Pode causar um choque porque é algo novo e algo que ninguém está acostumado. Então, Uhum. tem aquele, ih, rapaz, tá diferente, né? É verdade, é verdade. E antes de eu queria entrar um pouquinho nessa parte da Cobra Coral em si, mas antes eu queria perguntar quais referências tu tem, referência visual, referência de marca, de branding também,
Porque eu acho que, querendo ou não, referência em todas as áreas é importante, mas nessa mais do que em qualquer outra, referência é tudo, né? E não só Verdade. referência tão direta quanto designers e tudo mais, mas talvez um, um outro perfil, um arquiteto, não sei. Eu tenho referências diversas, né? Eu tenho referência da parte da base de design, que é o Alexandre Vorner, que é o criador da marca do Itaú. Já assisti algumas palestras com ele já, não Bacana. presencialmente, mas virtualmente. Ele é um cara fantástico, faleceu há alguns anos atrás. A Lina Wheeler, que é a designer que escreveu o livro de design de identidade de marca da Bookman, foi a Alta Book, se eu não me engano, a editora. Ela também aparece se eu não me engano, ela aparece. Não, essa aí é a Paula Scher. Ela aparece no documentário da Netflix, que é Abstract. Né? Sei qual é. E também tem um designer agora que eu não lembro o nome, também que ele está no documentário da Netflix, que é o Abstract, na primeira temporada, que é a parte do episódio da Nike, que é a parte de tênis, como os tênis são desenvolvidos. Ele desenvolveu toda a linha Air Jordan. Dentro do Brasil, eu acho que uma referência boa também é o Glauco Diógenes, do canal É Quarta-feira. É um designer monstruoso aí, trabalha lá em São Paulo, um cara que tem a capacidade muito boa. Nessa parte de brand fez grandes projetos, hoje é um dos embaixadores aí de outras marcas, também faz vários trabalhos com a Adidas Brasil, né? Marcas que eu gosto, marcas que eu acompanho. Cara, eu gosto de marcas que geralmente a galera não tem tanto, não são tão visadas, né? Não sou tão. Não tenho o famoso Reebok, hype, né? que são um fato hype. Pronto, quando você fala uma marca esportiva, eu acho que 80% da galera vai responder Adidas e Nike. Verdade. Fato, Verdade. fato. Eu gosto de Puma, eu acho que a Puma tem um Bacana. lifestyle bastante bacana. Ela, principalmente nesse quesito lifestyle, ela tá mandando bem. A Reebok, também que agora voltou para o primeiro projeto de marca. Eu gostava mais da marca anterior, mas de voltar para a marca antiga, né? A New Balance, mas a New Balance ela tem um posicionamento muito como marca de grife, né? Sim. Isso você dá para ver nos preços, são enormes, É, né? é verdade. É, e outras marcas também, já aí saindo um pouco do quesito da, da parte de design, de esporte, mas também da parte de tecnologia. Eu gosto muito da HyperX, da K-Race, outras marcas aí, mais voltada para esse quesito do gamer mesmo. Uhum. Bacana, bacana. Isso que tu falou é muito verdade. É até legal tu passar algumas referências diferentes, né? Porque assim, Nike e Adidas, às vezes você não precisa nem falar, né? Porque todo mundo conhece, todo mundo sabe o que elas são e o valor de marca que eles têm, né? E eu queria até voltar um pouquinho atrás, porque tu falou várias coisas, eu queria comentar na questão da marca pessoal, do personal branding, né? Como o pessoal Isso, chama. Que eu acho interessante, por exemplo, a La Liga, eu não sei se tu conhece o trabalho deles internacional, do Albert Castelló, enfim, eu acho que eles têm um trabalho de branding muito bacana. Eu acho que a sacada deles foi muito bacana no sentido de hoje em dia tem algumas marcas que são mais fortes que os campeonatos ou que é o que muitos times, né? Que é o caso de Messi, Cristiano Premier League. Ronaldo, Neymar, etc. E a própria Premier League. Então, eles viram que, por exemplo, uma saída de Cristiano Ronaldo, como ele saiu, né, para a Juventus, eles perdiam muito enquanto marca se eles não tiverem fortalecidos, se eles não tiverem fortalecidos como marca mesmo, sabe? O que eu quero dizer Isso. é não se ancorar apenas na marca do jogador, mas fortalecer sua própria marca, correto? Isso, porque quando o Cristiano Ronaldo foi para a Juventus, números estratosféricos começaram a acontecer. O faturamento da Juventus em venda de camisa em apenas 24 horas foi assustador. A Adidas teve que dobrar a capacidade de produção para poder atender essa demanda. A Juventus ganhou em 24 horas
mais ou menos quase 2 milhões de seguidores novos. O campeonato italiano, que é a Série A, se eu não me engano, ela teve uma enorme procura de novos patrocinadores. Então, isso é a saída de uma marca, de um campeonato, que ele tinha uma outra, ele era uma marca que tinha uma outra grande marca, que é o Messi, e outros coadjuvantes ali de peso, para ir para um campeonato que estava fora da atenção, que era a Série A, que viveu seu auge nos anos 2000 com equipes como Inter e Milan, que foram campeões mundiais, tiveram grandes craques, né? E a Liga Italiana se fortaleceu muito com a ida de Cristiano Ronaldo para lá. A La Liga, ela sentiu a perda, né? Claro que a La Liga, ela também tem clubes como Real Madrid e Barcelona, que são clubes mundiais, que já é uma receita, né? A venda de pay-per-view, a venda de outros produtos licenciados, né? Questão de direito de mais jogador, etc, etc, que geram receita para essas ligas, né? Mas perdeu muito com a ida de Cristiano Ronaldo para a Itália. Verdade, verdade. E aí voltando um pouquinho aqui para Pernambuco, né? Voltando lá da Europa. Da Europa voltando para cá. Eu queria entender como é a operação da Cobra Coral, na verdade, como é que funciona, como é a integração com o clube, como é assim, a equipe também, tua equipe de trabalho. Queria entender a princípio isso, pra gente seguir. Cobra Coral, ela começou em 2017 as operações. De 2016 a loja foi fundada, em 2017 a gente iniciou o processo com marca própria, né? De lá para cá, hoje a gente começou a trabalhar lá no Arruda mesmo, na parte do departamento da loja, tinha o departamento lá que a gente fazia essas operações. No início era eu, que trabalhava na operação de design, nessa parte de marca. Logo, um tempo depois, entrou o Gustavo Menezes. Gustavo Menezes já estava, mas Gustavo virou gestor da marca. Tempinho após, Guilherme entrando nessa parte de marketing, ele é um cara que dá muito apoio, faz aquela base de sustentação, né? E um dos caras também que, dentro dessa operação, que é um fator diferencial, o William, que é o proprietário da loja, e também um dos caras que estão na frente da marca. E o presidente diretamente, antes na pessoa do Alírio, que hoje não está mais na parte executiva, mas o Constantino Júnior, que é o Tininho, ele é um cara que é nota 10 para a marca, pois ele sempre foi um presidente muito presente e até hoje participa das principais decisões dos rumos da marca, junto com o pessoal, sempre está aberto a novas ideias, sempre traz ideias também. É muito bom quando a gente tem uma presidência que participa do processo. Ele não é aquele tipo de presidente que só quer ver tudo pronto, assina e acabou-se. Entendeu? Ele é o presidente que faz questão de participar dos processos. Eu acho que isso é um ponto que traz êxito para a marca, e a marca ter aparecido tanto aí, né, em evidência, ter ganhado o concurso de votação popular em 2018 pelo site Show de Camisas e ter sido vice-campeão agora recentemente na Copa de Marcas Próprias, porque está todo mundo interagindo, todo mundo ligado. A gente já teve outros profissionais trabalhando também lá, que era o Alexandre, ele trabalhava comigo na parte de criação, hoje ele está em outra empresa. Hoje eu voltei a trabalhar só nessa parte de criação e gestão de marca, junto com o pessoal. Hoje a gente tem o nosso escritório, né? E também está lá na Cobra Coral, na loja. E esse processo de criação, ele é muito enxuto, né? Ele é muito enxuto. Isso traz facilidades, pelo fato de ter poucas pessoas envolvidas, a gente consegue ter um diálogo melhor, mas também tem dificuldade de muitas vezes a gente ter uma mão de obra muito reduzida, né? Porque quando a gente tem profissionais e isso em diferentes áreas, a gente consegue atingir outros objetivos que antes a gente não conseguiria, né? Então hoje é uma demanda que hoje eu sinto
que a gente precisa também outros profissionais voltados para a parte de mídias digitais, redes sociais, análise de dados, de estudar comportamento dos usuários, comportamento dos usuários online, analisar métricas, né? Então, eu enxergo hoje que a Cobra Coral ela tem um potencial ainda maior de crescer, né? Mercado de licenciamento, né? Que é um mercado que é essencial também. E eu espero que essa quarentena acabe logo, né? Para a gente voltar com tudo aí, né? Essa paralisação aí, para muitas áreas foi prejudicial e para o futebol ainda mais, porque sem público, sem jogo, a gente não tem renda, a gente não tem a mídia explorando o potencial das marcas dos clubes, a gente não tem o torcedor para consumir a marca, e aí a gente entra naquele baque, né? A gente entra naquela situação que a gente fica dependente, né, cara? Então, vamos torcer aí por dias melhores, Vamos né? torcer, com E certeza. que a gente possa aprimorar cada vez mais nossos processos. Com certeza. Eu tenho algumas perguntas, tu já me respondeu um pouquinho disso, a questão da equipe, mas eu queria saber como é que vocês atualmente trabalham nessa questão de pesquisa mesmo, de comportamento e até pesquisa de desenvolvimento de produtos na gestão da marca também. Eu queria entender como é que funciona, assim, como é que vocês usam os dados a favor de vocês, no caso. Esse é um ponto bom de falar. Logo quando a gente começou a marca em 2017, a gente fez uma reunião com vários coletivos e mídias digitais relacionadas ao Santa. Aí a gente saiu pegando aqueles Instagrams famosos de 50, 100 mil seguidores, alguns coletivos. A torcida do Santa Cruz é cercada de coletivos, democracia, coletivo popular coral, não sei o que coral, enfim. Tudo coral. Né? E a gente saiu pegando esses coletivos aí para poder fazer uma reunião na época e ouvir sugestões. Né? Porque como a gente estava pisando em um terreno novo, principalmente eu queria ouvir qual era a principal demanda dos torcedores. Já sabendo o que a Pênalti fazia, e o que é que a gente poderia proporcionar de novo para eles. Né? Essa foi uma reunião proveitosa. Dali eu comecei também a observar o que outras marcas estão fazendo no mercado. Né? Claro, observando marcas já consagradas, né? No âmbito do esporte. Claro, a gente não pode negar isso. Mas observando também nosso cenário local. Porque muitas vezes o que vende lá fora não vende aqui. Por exemplo, É verdade. você tem uma demanda do mercado para parca, por exemplo. A gente mora em Recife, cara. Nosso clima é 33, 35 graus, 38, 34 graus. Então é uma demanda muito baixa da torcida para realizar projetos para fazer parca. Então é um ciclo muito pequeno de torcedor que viaja, vai para fora do país e querer ter uma parca do Santa. O cara que mora nos Estados Unidos, o cara que mora no Canadá, enfim. É uma demanda muito baixa. Mas aí a gente começou a ouvir esse público, começou a fazer essa parte do estudo, o estudo demográfico e o perfil de usuário, e isso a rede social ajuda muito, né? Porque pessoas que seguem a marca, a gente começa a traçar um perfil aí. Dentro desse perfil a gente começa a ver personas, né? Então dentro da torcida existem várias personas. Dentro dessas faixas etárias aí que estão em contato com o clube, existem várias personas, e cada persona tem um desejo, né? Então, uma pessoa de 50 anos, ela é atraída por um perfil de produtos que talvez um cara de 18 a 25 não seja. Então, quando a gente lança, por exemplo, uma ideia que eu sempre quis trazer, que a gente acertou em cheio, foi a questão da linha de basquete. Porque eu gostava da modelagem, achava a modelagem descolada, não tinha diferencial, achava que ia dar super certo. E deu super certo, cara. A gente lançou 2 linhas de basquete seguidas e foram verdadeiro sucesso. Aí a turma começou a falar, não, o Santa Cruz não tem time de basquete atualmente. Verdade, o Santa Cruz não tinha time de basquete atualmente. Mas o hype do produto, a modelagem, toda aquela embalagem atrativa ali, o lifestyle que a gente queria vender, começou a atrair
um perfil de torcedores que antes não era possível com outras marcas. Isso é o diferencial de Verdade. uma marca própria, já entrando no contexto de marca própria. A Verdade. gente poder explorar coisas que antes as grandes marcas não podem explorar por diversos outros fatores, por diversos outros fatores que impedem elas de fazer aquilo, né? Essas pesquisas, elas conduzem nossas ações, são essenciais para que a gente possa desenvolver produtos, né? Desenvolver novos projetos, a forma da gente se comunicar, né? As redes sociais são essenciais, né? A gente vai colhendo aí na torcida os pedidos dele no Twitter, no Instagram, no Facebook, no e-mail da própria loja que eles mandam muita sugestão de produtos, né? E Uhum. com a equipe que a gente observando também o que o mercado está oferecendo, adaptando a nossa realidade. Camisas regatas, elas têm sempre uma boa saída pelo fato do nosso clima. Quando vai chegando quando vai chegando a nossa época de inverno, a pedida por moletom, jaqueta, casaco, agasalho aumenta muito a procura, calça, né? E olha que o Então a gente tem inverno que nem é tão forte entender, aqui, né? a gente tem que entender a nossa realidade, né? Com Então, certeza. muitas vezes o que vende lá fora não vende aqui. Quando a gente foi fazer uma Verdade. história interessante para fechar esse quadro, é uma história que quando a gente quando a gente foi fazer o primeiro projeto da Cobra Coral, a gente jogava Série B. E aí a gente tinha um tipo de tecido que ele é um tecido que colava muito no corpo, que era um tecido que tinha tecnologia que não era fácil dos adversários puxarem nossos atletas, né? Porque esse Uhum. tecido colava no corpo e aí quando o atleta entrava em movimento e fazia variações no campo, variação de direção, dificilmente eles eram puxados, né? E isso mudou minha maneira de observar também essa parte da pesquisa. Interessante. Pesquisar não somente o Interessante. perfil, né? Mas também pesquisar esse lado tecnológico, né? O que essa Uhum. tecnologia pode trazer de benefício do atleta em campo. Bacana, bacana. E tu bateu muito nessa tecla de entender o torcedor e o contexto, né? Eu acho que isso é muito pertinente mesmo. Ontem eu estava lendo um texto no LinkedIn do Pedro Henriques, que era do Bahia, que ele falava essa questão de os clubes precisam primeiro entender quem é seu torcedor, entender quem é sua marca, como ela se comporta, sua história, para poder querer internacionalizar a marca, né? Que eu acho que é um conceito que ainda está muito, muito longe da gente conseguir isso. Então, até por exemplo, o Ceará, o João do Ceará, do marketing e comunicação do Ceará, estava aqui na live. Ele Sim, estava na live passada. Eles fizeram um vozão móvel, eu acho que foi sim. no começo de janeiro ou foi fevereiro, não me recordo, para andar pelos interiores do estado e vender camisas e mostrar a marca do Ceará, né? Porque de que adianta o Ceará ir para fora até do estado dele, se ele pode ir dentro mesmo do estado e mostrar a, a marca dele, o Isso. produto dele, né? E eu acho que a questão da marca própria ajuda muito isso também. Tu pode falar com muita propriedade, É verdade. porque Principalmente no interior, cara. Eu acho que é uma preocupação pessoal minha. A gente tem lojas centradas na capital, né, na região metropolitana. A gente consegue atender esse público bem, né? Mas o interior é algo que eu sinto muita falta. Pelo fato é de ter muitos verdade. torcedores que às vezes só vê o Santa Cruz uma vez por ano, cara. Um pernambucano. Quando o Santa Cruz vai para lá, viaja, é a única vez que o cara vê o Santa no ano. O cara passa 12 meses esperando ver o time dele. O cara só vê o time dele pela televisão, o cara só compra a camisa do time dele pelo site, correio não entrega na data certa, o produto está aviado. Então, o sentimento que o cara tem ali de estar envolvido com a marca do Santa é grande, cara, principalmente pela saudade, a distância, torcedores Com que moram em certeza. outros estados, né? A loja virtual consegue entregar isso aí, mas depois daquele produto chegar lá e a experiência, né? Uhum. Paulo, Paulo, rapidinho.
Deixa eu só te interromper. A live vai cair porque já deu 1 hora de live, mas eu vou retomar aqui pra gente manter o papo, beleza? O papo Beleza, tá beleza. massa. Rapidinho que tá caindo aqui. O papo tá sendo bom, a gente nem vê a hora. É, pois é. Já bateu 1 hora aqui, a gente nem vê.